Boa noite todo mundo, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal do Instagram da Agnes Natoterapias e também da Clínica Suavemente, da nossa querida, que vai fazer, minha parceira de live, vai fazer a live comigo, Solange Salmen. Né? Hoje nós vamos falar, né, sobre prosperidade, né? O tema da live é destrave sua prosperidade eliminando a escassez com a terapia de inteligência emocional. Você sabe o que é? Então fica aí junto com a gente, que a Solange vai falar sobre o que seria isso de inteligência emocional, né? Essa terapia de inteligência emocional. Então, vamos aí aguardar, daqui a pouco ela tá por aqui e a gente começa a falar sobre isso, tá bom? Então, quero agradecer a todos vocês por estar aqui presente com a gente, tá? Muito importante estarem aqui conosco. Chama, né? Manda aí os foguetinhos, chama o pessoal para vir falar, né? Afinal, prosperidade é algo assim muito importante, não é mesmo? É algo muito importante. O que é prosperidade para você? O que é ser próspero? Né? Então a gente pode ter em mente um monte de coisa, né, sobre prosperidade. Prosperidade pode ser na amizade, né? Pode ser na felicidade, pode ser no trabalho, pode ser financeiro também, né? Por que não? Por que não? Né? O financeiro também é divino. Então vamos falar, né, sobre a nossa querida Solange Salmen. Ela é terapeuta de longa data, é minha amiga também, já de longa data, né? Faz um tempinho que somos amigas, né? Ela está em Bauru, eu tô aqui em São Paulo, mas foi nessas idas e vindas que ela esteve aqui em São Paulo estudando. Afinal, ela já morou aqui, ela é de São Paulo e foi morar em Bauru por questões até de trabalho do esposo e tudo mais, né? E foi morar em Bauru, mas vinha fazer os cursos aqui. Então, ela é uma terapeuta experiente, de longa data, com bastante cursos, né? E nessas idas e vindas a gente acabou se conhecendo, né? E faz tempo que a gente tentou parceria aí com terapias e acredito que tudo tem seu tempo, né? Por conta deste tempo não deu certo. Veio dar certo agora, né? Tudo tem seu tempo certo, né? E sempre ela traz novidades com terapias, com um monte de coisa, e espero ao longo do tempo a gente falar sobre essas terapias que ela faz também, trabalha, né? Sempre com algum tema interessante, né? Trazendo para vocês ótimas dicas, né? Então, a Solange, ela é uma pessoa bastante determinada. Acredito que ela é de Escorpião. Preciso te perguntar para ela se ela é de Escorpião ou se o ascendente dela é de Escorpião. Uma pessoa bastante pontual, uma pessoa bastante verdadeira. A gente é amigas de longa data justamente por isso, porque a gente é bastante sincera e verdadeira. Temos isso em comum. E a determinação também. Também sou uma pessoa bastante determinada. É lógico, algumas coisas que a gente se difere, né? Mas, pelo menos tem um grande número de coisas que a gente tem afinidades aí, né? Então vamos aguardá-la, né? Já estará aqui conosco, né? Entrando aqui. E aí, vou colocá-la aqui na live, a gente vai falar sobre o que seria essa terapia de inteligência emocional, né? Sobre esse tema de prosperidade. Então, para a gente trabalhar a prosperidade, né? A gente destravar essa prosperidade, é porque em algum momento da vida da gente, a gente está na escassez.
E o que seria escassez para você? Você sabe dizer para gente o que seria isso, né? O que seria essa escassez? Já chegou aqui a minha companheira de live, vou colocar ela aqui com a gente aqui na live e vamos ver aí. Opa, aqui tô colocando it. E aí? Opa! Não sei se tá ao contrário ou se tá um pouco elevado aí. O que será que está acontecendo? Acho que está ao contrário a câmera. Isso, você aperta, não tem duas setinhas assim, formando um círculo? Você toca nessas duas setinhas que aí inverte para a câmera frontal. Tem não? Ah, tem. É. Tá certo. Ah! Foi falha minha. Tá boa, querida. Conseguimos ver. É assim mesmo, acontece. Exato, é. Fazendo Primeira ao vez, vivo. primeira vez é sempre a primeira vez, Mas né? tá ótimo por ser primeira vez, entrou direitinho. Pois é, não fiz nenhuma bobagem, pelo menos. Boa noite, minha querida, seja muito bem-vinda. Se apresente, já comecei a falar um pouco aí de você para o povo. Eu falei que eu achava que você era de Escorpião. Você Eu é do sou signo de de... escorpião. Ah, então tá aí Sou de o escorpião com porquê. ascendente em gêmeos. Aí está a sua determinação e essa coisa de agilidade, né? Sempre está Exato. buscando terapias novas, coisas novas, interessantes. Se apresente para gente, por gentileza. Primeiro, eu quero agradecer muito por estar aqui com você. É uma honra muito grande. Você sabe o quanto eu te admiro, né? E o quanto eu gosto de você como pessoa, como amiga, né? A gente tem um contato há muitos anos Sim, e sim. foi sempre algo muito prazeroso, né? Gente com conversas sempre gostosas, né? Com muito conhecimento. Então, eu quero agradecer muito, é uma honra imensa estar aqui com você, né? Eu trabalho como terapeuta há mais de 25 anos, né? Só que nós não tínhamos, naquela época, recursos que nós temos hoje, né? Então era tudo muito simples, tudo muito difícil para a gente conseguir alguma coisa. Eu Exatamente. comecei primeiro a lidar só com dor física, né? Então eu cuidava só de dores. E aí, através de um paciente, que eu percebia que ele melhorava cada vez que ele vinha, apesar de não estar fazendo nada para ele melhorava só de conversar, né? Aí eu comecei a seguir para o lado emocional, né? E o lado emocional tem várias vertentes, né? E eu fui mais para o lado da inteligência emocional por ser algo que a pessoa entenderia com mais facilidade. E é algo rápido, né? Fazer psicoterapia, fazer psicanálise é um negócio muito demorado, né? Demora anos e anos, né? E a inteligência emocional não, ela é rápida, né? Ela funciona no máximo, quando o caso é muito sério, a gente fica 6 meses, né? Então é uma terapia rápida, né? E eu me encontrei bem na terapia inteligência emocional, meus pacientes gostam muito, e a gente lida com tudo, né? Apesar de que eu falo, as pessoas falam, qual é a sua especialidade? E eu digo, relacionamento. Porque tudo na vida é relacionamento, né? Tudo, tudo. Tudo. No caso da nossa amizade, já é um É relacionamento, um né? relacionamento, né? Então, veja bem, o relacionamento está com as coisas, está com as pessoas, está com o dinheiro também. Você tem que ter um relacionamento com ele. Se o seu relacionamento com o dinheiro for doentio, não vai para frente, né? Então eu sempre falo, eu trabalho com relacionamentos, porque não tem como você não lidar com ele, né? O relacionamento faz parte da nossa vida em todas as áreas,
né? As Sim. pessoas acham que o relacionamento é só o relacionamento amoroso. Não. Esse é um dos relacionamentos, né? Então, tudo é relacionamento. Então, eu lido com isso o tempo todo para que a pessoa consiga ajeitar a vida dela, né? Porque as pessoas acho que estão acostumadas, devido à nossa medicina atual, que faz da gente um mosaico, né? Nós somos todos de pedacinho, cada um cuida de um pedaço, e um não entende bem o que está acontecendo com o outro. Então, elas acham que na parte emocional também é a mesma coisa. E não é. Nós somos um todo. Goste disso ou não. Não adianta, pode, eu sou contra. É contra, mas é assim que funciona, não tem jeito. Né? Nós somos um todo. E, então, é muito simples lidar com a inteligência emocional por esse motivo. Né? E o mais interessante é que a inteligência emocional, ela vem de algo que não é inteligente, né? Porque as emoções, elas podem ser tudo, menos inteligentes. Então, por isso a inteligência emocional. Quem consegue ter o controle dessas emoções, saber dizer para, aumenta, ela tem uma vida diferente, né? Porque eu não sei se você sabe, mas uma pessoa que tem um surto de raiva, sabe quanto tempo demora para o corpo dela voltar ao normal? Não, essa aí eu não sei. Mais de 7 horas. Nossa. Fora a química, né? Todo, A um química surto de toda raiva maléfica no que a gente trânsito. Não estou dizendo para dar uma surra em alguém, não. O simples fato de você ter uma síncope de raiva no trânsito, o excesso de cortisol que é lançado no seu corpo é tanto que demora 7 horas para ele voltar ao normal. Então, olha a importância da emoção, né? Porque e as pessoas não dão o devido valor. Acham, não, eu não tenho nada, não, eu não tenho. Não, não precisa ter uma coisa muito séria. O meu avô dizia assim: os problemas pequenos são piores do que os grandes. Porque os problemas grandes, nós somos obrigados a resolvê-los, não tem jeito, ele é uma avalanche, ele vem e você tem que resolver. Os pequenininhos você joga para baixo do tapete. Aí quando você vai olhar, tem uma montanha de pequenininhos, você não sabe por onde começar, né? Então, eu sempre falo, a gente não precisa ter um grande trauma para resolver. Às vezes são coisas pequenininhas que estão te atrapalhando. São coisas bobas que você não dá atenção justamente por elas serem bobas para você, mas elas fazem uma grande diferença, né? Então é consta. basicamente isso o que a gente faz, né? É um trabalho que é uma terapia que não é de fala, não que a pessoa não precise falar. Ela pode falar, mas ela não precisa. Ela pode fazer a terapia sem se expor, né? Nós Legal. trabalhamos. Então, eu sempre brinco com o pessoal, fala, se você matou alguém, eu não preciso ficar sabendo. Nós só vamos resolver. Não preciso ficar sabendo. Então, isso dá muita confiança para a pessoa, porque ela só fala se ela quiser. Se ela não quiser, ela não precisa falar. Ela só precisa me dizer como estão os graus da emoção e da parte física dela. E a gente vai trabalhando em cima desses dados. É muito interessante. Muito Bastante interessante. interessante. Muito interessante. É. E pode continuar, desculpe. Não, não, imagina, pode falar. Então, e hoje, né, a gente vai falar como atua essa terapia da inteligência emocional no caso da prosperidade. Como eu estava falando antes de você chegar, eu estava falando que para a gente trabalhar essa prosperidade na vida, a gente vai para destravar, né, na verdade, essa prosperidade, a gente vai estar trabalhando com uma escassez, né? Exato, lógico, lógico. O que seria? Eu perguntei pro pessoal, ninguém colocou aqui, mas o que seria essa escassez para você, no seu entendimento, Solange? Olha, tudo na nossa vida é de acordo com o que você, já da maneira como você olha para os problemas, né? E algo que o ser humano dificilmente ele presta atenção é que nós aprendemos tudo sem entender nada, né? Então nós aprendemos um monte de coisa e ninguém nos explica por quê.
Por quê? Porque nós não temos capacidade para entender. Quando você vai educar uma criança, você conta as coisas, você fala, não pode, faz isso, ela não sabe por quê. Também não adianta você explicar. Ela não tem capacidade para entender. Com Quando ela certeza. passa a ter capacidade para entender, ela deixa de questionar. Ela entende, mas não questiona. Então aquilo vai virando uma confusão. Por exemplo, muita discussão em casa sobre dinheiro, pessoas que têm crenças, né? Rico não presta, o dinheiro não traz felicidade, se você ficar rico você vai perder seus amigos, né? Isso tudo vai na cabeça de uma criança que não está entendendo o que você está falando, aquilo vira um monstro, né? Então depende da maneira como a pessoa olha aquilo que aconteceu com ela. Por isso que a gente fala que a gente ressignifica, né? Então a escassez ela vem de medos, né? Culpa, ela vem de abandonos e principalmente quando existe na família casos de falência, casos de que a pessoa não conseguiu cumprir aquilo que ela se propôs e a criança percebeu aquilo e ela tem medo de se lançar para o mundo e passar pela mesma coisa. Então ela pode ganhar um monte de dinheiro, ela vai perder. Ela vai perder. Porque o cérebro dela entende que aquilo não é bom. Então ela não deixa ficar, né? Então a escassez ela vem disso, de crenças limitantes, né? E principalmente da ancestralidade. De acordo com o que foram seus antepassados, você vai seguir a mesma linha. Alguém tem que ter coragem de romper esse ciclo, né? Pessoas que passaram, famílias que passaram por guerras, né? Esposas abandonadas que passaram grande dificuldade na vida. Então passou para essa criança que trabalhar é uma luta, que dinheiro é difícil. E ela põe aquilo na cabeça. Quando o dinheiro fica fácil, ela fala que tem alguma coisa errada. A vida inteira eu fiquei sabendo que é difícil, como é que agora está fácil? Então ela não aceita. Você entendeu? Ela põe uma barreira. Porque ela aprendeu daquele jeito, aprendeu sem entender. É isso que é importante a gente saber. Né? Todos nós aprendemos sem entender. Né? Um exemplo, às vezes as pessoas falam, mas como que eu não entendi? Eu falo, você sabe por que o número 1 chama 1? Quem foi que deu esse nome para ele? A pessoa fica olhando para mim e fala, pois é. Por que 1 mais 1 é 2? Não podia ser 5? Podia, se tivessem dado para o número 2 o nome de 5, seria 5. E ninguém nunca foi procurar saber por que o 1 chama 1, o 2 chama 2. Então nós aprendemos sem entender. Decoramos e vamos em frente. Né? É um exemplo grotesco, né? Mas fácil de você entender. Tudo na vida é assim, você aprende sem entender. E quando você passa a entender, aí a coisa complica. Que você vê que a coisa, que o negócio é difícil para você digerir aquilo e você começa a ter problemas na sua vida, né? E a escassez, como nós falamos no começo, ela pega todas as áreas da nossa vida, né? Assim, nós temos escassez de relacionamentos amorosos, com amigos, com patrões, com escassez de conseguir um emprego, né? Porque muitas vezes a pessoa quer mudar de carreira, mas ela escutou a vida inteira o pai ou a mãe falar, você tem que ser CLT, você tem que passar num concurso, para você ter segurança. E ela quer ser empreendedora, mas ela não consegue, porque ela foi doutrinada, ela foi treinada para ser CLT. Se aparece uma oportunidade para ela montar uma empresa, ela não vai, porque aquilo é perigoso. É esse o recado que ela recebe. Né? Isso é perigoso, então não vou deixar ela ir. Né? Então a escassez ela vem de todos esses problemas, esses bloqueios emocionais. Né? E tem pessoas que passam pela mesma coisa, mas não tem esse bloqueio. E depende da maneira como você olha para o que aconteceu. Né? Se você olhou de uma maneira negativa, ele ficou negativo. Se você olhou de uma maneira positiva, ele fica positivo. Por isso que a gente ressignifica. A gente não muda nada, o passado vai continuar o mesmo, porém você vai olhar
com outros olhos para aquilo e vai ver que aquele passado não precisa definir a sua vida, né? Ele não volta, ele não tem conserto, não tem como a gente ir lá e arrumar, mas tem como a gente passar a viver diferente a partir dele e usá-lo como exemplo, né? Como força, inclusive, para nós. Com certeza, com certeza. O Henrique Yakel, não sei se é assim, Henrique, me corrija se é assim que se pronuncia. Ele fala assim: a Sol me ajudou a lidar com o dinheiro, principalmente sobre a frase: dinheiro não dá em árvore. Aí ele sorriu. A gente ouve isso da mãe, né? Exatamente. E o pior é que o dinheiro vem da árvore, né? O papel vem da árvore. É que agora não se Então, usa mais dinheiro, mas o dinheiro dá em árvore sim, né? Então, isso é algo... Tem uma coisa também que é muito comum, que são padrões que as pessoas repetem e não procuram saber o que está falando. Ela fala aquilo, ela põe aquilo na vida dela e ela não sabe de onde veio e para onde vai, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Você já deve ter ouvido falar isso. sim. De onde vem essa frase? Essa frase vem da Bíblia. Timóteo 6:10. Só que ninguém lê inteiro. Está escrito lá assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver, não que eu seja uma fanática pela Bíblia, mas algumas coisas a gente sempre vê, né? A Bíblia fala muito sobre dinheiro de uma maneira muito positiva. Porque o dinheiro, Renilde, ele é o meio de tudo. Ele não pode ser o nosso dono. Ele trabalha para nós. Nós não trabalhamos para ele. Se ele estiver no lugar certo, ele é a melhor coisa que existe. Ah, mas ele corrompe. Não, ele não corrompe. A pessoa já era uma pessoa com tendências a fazer coisas erradas. Aí só juntou uma coisa com a outra, né? Mas ele não corrompe ninguém, ele potencializa. Depende do que você tem dentro de você, ele vai potencializar, né? Vai potencializar a pessoa honesta, a pessoa caridosa, a pessoa que vai ter respeito pelos outros, como ele vai potencializar o cara que é um criminoso. Vai, ele potencializa. Então depende de cada um, né? Então essa frase, esse versículo da Bíblia eu acho muito interessante, porque a gente ouve isso sempre, e ninguém lê inteiro. Pula o pedaço, eu não sei por que pula. O amor ao dinheiro só continua dali para frente, né? Então é bem claro ali, né? Qualquer um, por isso que eu dei o número do versículo, Timóteo 10:6, desculpa, 6:10, se quiserem ver, está lá. É o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Que você se torna uma escrava dele. Sim, você Né? se torna Torna dependente dele. É tudo pelo dinheiro, né? Exatamente, não é assim. O dinheiro tem que fazer as coisas para nós. Ele trabalha para nós, não nós para ele, né? Então, quando a pessoa começa a enxergar de uma outra maneira, já vai ficando mais fácil, né? Sim, A gente consegue ter uma tranquilidade maior. E ter em mente também, Enilde, o que é prosperidade, né? Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é o círculo da sua vida estar bem. É você estar com saúde, é você estar com um relacionamento bom, você estar no trabalho que você gosta, que você se sente bem, é você ter paz de espírito, é você ter dinheiro. Mas não é ter dinheiro, prosperidade é prosperidade, riqueza é riqueza, né? Não podemos misturar. A riqueza faz parte da prosperidade, mas ela não é a prosperidade. Tem pessoas, por exemplo, que não querem ficar ricas. E está tudo bem. Ela não quer para ela, isso não é importante. E as pessoas falam, será que tem alguém assim? Tem. Tem muita gente que isso não é importante para ela. Importante para ela ter aquela vidinha calma, ela está feliz daquele jeito, não se sente com escassez, ela não se sente mal, porque ela está bem. Está tudo certo. As pessoas, se todos nós fôssemos iguais, que confusão que ia ser. Isso aqui ia ser muito chato, né? Importante é essa diferença.
que tem. Então, é muito importante que as pessoas entendam o que é prosperidade, né? E a escassez também, né? Porque a escassez, o que é escasso para mim pode não ser para você. Não é uma coisa que tenha como você dar uma definição. Depende de como cada um enxerga aquilo. Às vezes a gente acha que, nossa, coitada, tá faltando tal coisa na vida dela. Tá faltando para você, para ela não tá. Porque ela não sente falta daquilo. Ela não criou aquela necessidade, né? Então, a escassez, ela vem de acordo com a necessidade de cada um, né? Porque se a pessoa não sente falta de determinada coisa, não adianta você querer fazer ela ter. Você só vai criar mais um problema para ela, e não uma solução, né? Não sei se eu estou sendo clara, né? Porque quando a gente faz isso muito tempo, a gente vai falando, né? Não, tá ótimo, tá super claro, né? Dentro, né, você explicou o que é terapia emocional, né? Que essa terapia ela lida com as emoções, né? Exato. Com aquilo que não é palpável e nem tão prático assim, vai lidar com as emoções, né? E ela pode ser feita tanto presencial como online, né? Hoje à distância, né? Exatamente. Pode, pode. Ela pode ser Exatamente. das duas maneiras. É uma terapia bem simples, ela é bem simples, sabe? Ela não é uma terapia que seja complicada, que seja extensa. Não. Ela é simples, a pessoa consegue entender o mecanismo, ela participa daquilo. Existem meditações que a gente faz em determinadas sessões, em outras sessões a gente faz exercícios, né? Então é algo dinâmico, não é um negócio que chegou, sentou e fica ali falando, não. É bem dinâmico e diversificado, né? Num primeiro momento, por exemplo, hoje eu vou fazer essa terapia com você, eu chego lá e aí é como de praxe, né? Faz uma ficha de anamnese e você vai me perguntar o que me levou até seu consultório. Um exemplo, se eu fosse aí no seu consultório. Exatamente. É a primeira coisa que a gente faz, o que te trouxe aqui, né? Aí você me diz o que trouxe. A gente começa inicialmente a mapear essas emoções. Existe um teste que a gente faz para mapear, para saber o quanto você tem de raiva, o quanto você tem de tristeza, o quanto você tem de amor, o quanto você tem de medo. Isso é muito importante, né? Esse mapa tem que estar equilibrado. Naquele mapa a gente já sabe o que está acontecendo com a pessoa, onde é que você tem que atacar, né? São respostas que ela mesma, um formulário que ela mesma responde, e, e aí a gente já sabe, né? Por exemplo, as pessoas às vezes ficam felizes quando vem a raiva lá embaixo. Sem raiva você não anda. A raiva é que te impulsiona. Ela te dá, a primeira sensação que a raiva vai te dar é a indignação. A partir daí, você vai e toma uma atitude. Mas você é aquela pessoa, não, deixa. Pisou em mim, mas não tem importância. Não posso fazer nada mesmo, deixa. Então não vai chegar em lugar nenhum. Você entendeu? O medo. Se o medo não existir, você atravessa a rua sem olhar. Então todas as emoções são positivas e negativas. O amor. O amor em excesso é perigosíssimo. Né? Todo mundo acha que o amor é uma coisa maravilhosa. Não! Ele tem que estar equilibrado. Senão ele se torna dominante. Senão ele se torna sufocador. Ele castra o outro. Né? A alegria é uma emoção positiva se ela não estiver elevada demais. Você já pensou que você conviver com uma pessoa que está rindo o tempo todo? Que tudo tá bom? Aí tem Então, um... ninguém aguenta. Não é normal. Né? Então, as emoções têm que estar equilibradas. A partir do momento que elas se equilibram, então, através desse mapa, a gente já vê onde é que está a causa, né? Então, a gente já vai tentando equilibrar isso para a pessoa ter como andar na vida, porque senão ela não anda. Ela fica parada, ela fica aprisionada. Né? É mais ou menos isso. Mas
Aí o desenrolar da terapia não tem uma regra, tá? É de acordo com o momento de cada um, de acordo com o que a pessoa veio me procurar, né? Então não existe uma regra, a primeira sessão é isso, a segunda é isso, não. E tem um outro detalhe também, que isso aí é meu, tá? Sou muito criticada por causa disso também. Não sou de olhar para o relógio, né? Se eu estou tratando de alguém e esta pessoa não está bem no final da sessão, eu vou ficar com ela até ela melhorar. Eu não consigo. Sabe? Já foi, professores meus ficavam doidos da vida, falavam, gente, eu não consigo, a pessoa está em crise, eu vou abrir a porta e falar para ela, vai embora. Não posso fazer um negócio desse. Eu tenho que estar ali, eu tenho que estar acolhendo, né? Essa pessoa precisa se sentir segura comigo. Né? Então é uma coisa que realmente eu não tenho. Não tenho um relógio aqui nesse consultório. Não tenho. Né? A gente fica o tempo que for preciso para a pessoa sair daqui melhor do que ela entrou. Ela tem que sair daqui melhor. E principalmente porque não tem nenhum tipo de crítica ou de julgamento. Né? Não existe. Tá, o que ela me contar, para mim, está sempre tudo bem. Né? Então ela vai se soltando. Aí ela acaba descobrindo coisas que nem ela sabia sobre ela mesma. Né? Então é uma terapia muito gostosa. Ela é muito gostosa. Não sei se eu expliquei o que você perguntou. Explicou maravilhosamente bem. É que a maioria das terapias, né, só eu costumo falar, você tem que passar, não adianta, por mais que a gente explique, é você vivenciando a terapia que você vai ver o que é. Tem coisas que não tem como você explicar o que é. Exatamente. Por Porque cada mais que caso é um caso, né? exatamente. Então, Não é como você fazer um cappuccino ou fazer um bolo. Não tem uma receita, né? De acordo com o que vai acontecendo, as coisas vão surgindo e você vai tendo que resolver. Não existe uma receita pronta, nem uma varinha de condom, né? As pessoas precisam entender que elas têm que fazer a parte delas. Eu não posso fazer a parte do outro, só posso fazer a minha, né? Então, tem muita gente que desiste? Tem, mas acaba voltando, né? Mas, por quê? Porque quando chega onde dói muito, a pessoa, né? Apesar de que não existe uma vivência daquilo de novo, você não passa por aquilo de novo, aquilo que te machucou. Mas tem pessoas que ficam com receio, mas acabam voltando, porque lembram da melhora que foi no começo. Eu tive uma paciente que um dia ela chegou aqui, nós estávamos conversando, ela falou bem, eu não lembro porque foi que eu te procurei. olha que maravilha. Eu falei, como assim? Por que eu vim te procurar mesmo? Aí eu falei para ela, por exemplo, você veio me procurar porque você tem um problema muito sério no emprego, inclusive, seu emprego com o seu chefe. Nossa, eu nem lembrava disso. Quer dizer, a pessoa chega a ponto de esquecer por que ela veio me procurar. Não é? Porque não deixou de ser problema para ela. Não Que existe bom. mais aquele problema. Então, então, realmente é muito gratificante. É muito gratificante. Pois é. Aí você já deu um exemplo, o Henrique já tinha dado o exemplo lá acima, e ele está falando quais foram as razões que o levaram a te procurar. Ele está falando aqui. Eu procurei a Sol porque não me sentia merecedor de ser feliz, próspero, em um mundo com tanta gente infeliz. Exatamente. Isso é muito, muito comum, né? A pessoa não se sentir merecedora. Porque aquele tal negócio, né? Olha para trás, vê quanta gente não sofre mais do que você. São coisas que você vai escutando ao longo da vida. E vai marcando. Nós aprendemos tudo por repetição. Né? Então, é aquilo, nossa, olha para trás, vê quanta gente sofre mais do que você. Está reclamando de barriga cheia. Você tem tudo, olha o outro que não tem nada. O outro que não tem nada é um problema dele. O meu problema sou eu. Também não preciso ficar tentando ter o iate que o outro tem. Mas eu tenho que cuidar de mim. Eu não tenho que ficar olhando para o outro. O que não quer dizer que você não ajude. Mas até a ajuda, Renilde, é algo muito complicado. Porque ajudar o outro é conseguir
pensar no que ele quer, sem que o que você quer interfira. Né? Então, você acha que a pessoa quer uma casa nova? Ela não quer uma casa nova. Ela não quer. Ela não tem nem dinheiro para manter a casa nova. Mas você acha que ela precisa disso. Você quer tirar o andarilho da rua, mas ele não quer sair de lá, ele está feliz. Você não está ajudando. Você for lá e pegar o andarilho e pôr dentro da sua casa, ele vai fugir. É uma escolha dele. Ele não quer. Né? Quando alguém bate na porta da sua casa e pede um copo d'água, dê apenas o copo d'água. Não dê o prato de comida. Porque se ela já pediu na vizinha anterior o prato de comida, o que esse andarilho vai fazer com o prato que você vai dar para ele? Vai ficar andando o dia inteiro equilibrando aquilo para comer na hora que ele estiver com fome de novo? Então você causou um problema para ele. Aí ele joga fora e você chama ele de ingrato. Ele não é ingrato, você que deu para ele porque ele não pediu. Então a gente só pode dar aquilo que o outro pede. E ponto. Tem que ficar ali. Né? E o merecimento vem de você se sentir encaixado na vida. Né? Quando você não está encaixado na vida, você não se sente merecedor. E de muitas coisas que a gente escuta, né? Quando é criança, a gente escuta muito a respeito de que o pai foi para a luta. Cadê o seu pai? Onde foi o seu pai? Foi para a luta. Ele foi para a luta, ele foi trabalhar. Desde quando que trabalha e luta? Né? Então, isso ele faz. Se o meu pai foi lutar, aquilo não é bom, eu não mereço isso. Eu não quero isso para mim. Né? Então, o merecimento é algo que todos nós temos. Todos nós merecemos tudo. Mas esse tudo é determinado por cada um. O meu tudo pode ser menor que o seu. Concorda? Né? O tudo não é igual ao de todo mundo. Cada um tem o seu tudo. Né? Então, o merecimento é realmente muito importante. A pessoa precisa se sentir, inclusive a gente tem uma sessão só sobre merecimento, no final da terapia, só sobre merecimento. A gente fala sobre isso. E porque a pessoa, sabe? Opa, dá uma travadinha. Vai ser aqui. Não, não é aqui. Tá. Opa, voltou. Opa. Então, veja bem, a pessoa no merecimento, ela não consegue acertar, entender o que ela precisa fazer para merecer aquilo. E ela não precisa fazer nada. O merecimento, ele está ali. Né? Ele está ali com ela. Ela que não o pega. Ela precisa pegá-lo. Então, a gente tem uma sessão só para isso, para que a pessoa entenda o que é merecer, entenda o quanto ela precisa merecer, e porque senão ela não aceita. Você quer ver um sintoma clássico de não merecimento? Eu chego para você e falo, ô Renilde, você está tão bonita. Você fala, imagina, que isso, bondade sua. Você devolveu. Você não aceita nem elogio. E você não pode devolver. Mesmo que você fale, não, imagina, essa nunca me achou bonita, essa mulher, né? Aceite. Você entendeu? O merecimento está na aceitação. Então, nós não podemos devolver o que nos dão. E a gente devolve. Ai, que vestido lindo, você imagina, ele é tão velho. Gente, então ela não perguntou a idade do vestido, ela só disse que o vestido é bonito. Você já arrebentou com o vestido. Então, por que o universo vai te dar mais? Então, Ele vai te dar mais por quê? se nem agradece, né? Você vira para. Ai, que vestido bonito. Obrigada, obrigada. Exato. Não interessa quantos Faz anos ele tanto tem. tempo que eu tenho, mas obrigada. Bom saber que ele ainda continua bonito. Exato, mas não, a pessoa não, ela corta, porque ela não se sente merecedora de absolutamente nada. E tem pessoas que se acham merecedora de tudo, né? Mais do que precisa.
conhecer. Eu tenho uma tia torta, né? Que ela sempre foi muito bonita. E ela... A gente chegava nos bailes, chegava nas festas. Quando a gente ia conversar com ela, ela falava, eu tô linda. Ela falava pra gente. Ela tá, tia, a senhora tá linda. Bom, isso era sempre, sempre. Aí um dia ela falou assim, poxa, você nunca me elogia. Eu falo, tia, a senhora não deixa. Eu não consigo. Quando eu vou te elogiar, a senhora já se elogiou. Eu vou falar o quê? Eu só concordo. Então tem pessoas que se sentem merecedores demais, acabam se tornando chatos. Então tudo tem que ter um equilíbrio. Você entendeu? Tudo tem que ter um equilíbrio. Então é muito normal você saber quando uma pessoa não é merecedora através de elogios. Quando você elogia e ela devolve esse elogio para você, ela não é merecedora. Você já tem que trabalhar aí. Já é algo que você tem que trabalhar. E às vezes também, por exemplo, de ajuda, a gente não é autossuficiente, Exato. né? Às vezes a gente precisa de uma ajuda, a pessoa, sei lá, eu não digo nem para ajudar você em alguma tarefa de casa, às vezes até para ouvir, ser um bom ouvinte, às vezes você precisa desabafar, né? Exatamente. Mas as pessoas, elas se recusam a isso. Parece que se elas pedirem alguma coisa, elas vão estar se diminuindo. Elas não conseguem entender isso, né? Que pedindo ajuda, nós estamos nos autoconhecendo, porque veja bem, você vem me contar um caso, eu vou te fazer perguntas para entender esse caso. E você sabe do caso perfeitamente, porque você viveu. Eu não. Quando a gente faz essas perguntas, a pessoa descobre coisas que ela tinha deixado passar e que eram importantes, né? E aquilo faz com que vire a chave. Você entendeu? Então, pedir ajuda é uma coisa muito importante, a gente saber pedir, né? Porque é aquilo que nós falamos agora há pouco, se não pedir, não vai ganhar a coisa certa, né? Se eu chegar e falar, tem alguma coisa para dar para mim? Eu não estou pedindo alguma coisa, estou deixando genérico. Pode vir uma porção de coisa, pode vir uma cobra, né? Pode vir uma roupa, pode vir um copo d'água, mas eu não deixei certo. Então pode vir coisas que eu não quero. A gente tem que saber o que a gente quer, né? E procurar terapia é algo fantástico, porque eu pelo menos de 6 em 6 meses eu faço por terapia, porque a gente está sempre em contato com grandes problemas, né? E a gente precisa se ajudar também, senão a gente enlouquece, né? Por mais que a gente não se envolva, a gente precisa fazer uma limpeza, né? Então, pelo menos de 6 em 6 meses eu faço uma terapia. Como a terapia de inteligência emocional é rápida, então a gente vai e faz e já fica livre logo, né? Mas eu faço constantemente. Eu acho que é uma coisa muito importante até para a segurança do meu paciente, porque você está lidando com a cabeça de uma pessoa, né? E isso é uma responsabilidade imensa, se lidar com a mentalidade, com a cabeça de um ser humano. É uma responsabilidade bem forte, bem pesada. E precisa gostar. Se não gostar, não dá, né, Nilton? Se não gostar do que faz, né, o que nós fazemos, ou gosta ou não vai sair direito. Não tem jeito. A gente tem que gostar, Pois é. né? Eu falo que terapia é muito importante, porque a gente fazer terapia como terapeuta, né? A gente tem que se cuidar. Porque senão, eu Exatamente. sempre falo assim, não tem como você dar o que você não tem. Então, se você não está equilibrada, se você não está bem emocionalmente, né? Se você, porque Exatamente. a gente pode acumular as coisas do outro também. Muitas vezes a gente é esponja, né? Por mais que a gente É, tenta evitar, a gente acaba absorvendo. Então, se você não vai e não cuida, não trata dessas coisas, como que você vai tratar o seu paciente? Como que você vai cuidar dele? exatamente. Exatamente. É o que você disse, né? A gente não pode dar o que a gente não tem, né? Então, é uma segurança para ele você fazer a terapia. Porque é muito comum, por mais que a gente tente ser só filtro, não dá. Nós somos seres humanos, né? E a gente se envolve com coisas
principalmente quando as coisas são muito pesadas, a gente se envolve, não tem jeito. E a gente precisa se livrar disso para não atrapalhar o próprio paciente. Eu tive um rapaz que eu atendi, que ele falou para mim, eu fui numa doida. Ele falou para mim, eu fui numa doida. Você acredita que quando eu contei para ela o meu caso, ela começou a chorar? Eu falei, é. Ele falou, eu nem paguei. Ele falou, vim embora, deixei ela chorando sozinha. Então você imagina o estado dessa pessoa. Não sei se era psicóloga, não sei o que era, não perguntei. Ele chegou, contou o problema dele, a mulher despencou a chorar. Você já imaginou? Olha o estado emocional que essa pessoa está. Pois é, que o E caso está dele todo acabou outro. sendo um gatilho, né, para ela. Você entendeu? Então, como que ela pode cuidar de alguém se ela está com o copo dela todinho cheio? Né? E o pior é que o copo cheio, né? Não é a última gota que faz ele transbordar, é a primeira. A primeira que começou a enchê-lo, né? Então aí a coisa fica bem complicada, né? Mas então aconteceu isso já. Bom, aqui nessa sala acontece de tudo, né? Aqui a gente enfrenta todo quanto é tipo de coisas que realmente esses problemas, essas situações, eles nos fazem bem, porque a gente cresce com isso também, né? É um aprendizado imenso, um aprendizado muito grande, né? Saber lidar com esse tipo de problema. E é muito bom a gente sentir a pessoa confiando em você, te procurando para algo tão importante como muitas vezes salvar a vida dela, né? Uhum, com certeza. E falando em paciente, o Henrique colocou aqui também. A Sol me ensinou o poder da escolha. Até amanhã escolher o que sentir. E isso é fantástico quando eu consigo. É porque o poder da escolha, né? As pessoas têm que entender que a escolha, ela sempre vem acompanhada de uma perda, né? Por isso que é uma escolha. Você vai escolher entre duas coisas, as duas você não pode ter. Você vai para o lado, você vai para o outro. E as pessoas querem tudo. Aí elas não decidem nada, aí ficam em cima do muro, não vai nem para frente nem para trás, né? Então a escolha é muito importante. Aprender a escolher é realmente uma batalha. Você tem que aprender realmente. Você tem que estar bem equilibrado para você saber ponderar. Isso aqui não serve, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui serve, que eu vou mais. É para lá que eu vou. Né? Então a decisão é algo muito importante, realmente. O Henrique está certo. É realmente muito importante. Sol, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa terapia emocional, dependendo do estágio da pessoa, eu posso complementar, por exemplo, posso fazer uma aplicação de reiki, eu posso colocar uma terapia floral, ou não há necessidade, ela mesma já tem tudo, já tem, é tão completa que não precisa de outras coisas para Não. potencializar. Cada caso é um caso, né, Renilde? Eu, por exemplo, eu não atendo ninguém sem aplicar reiki na minha sala. Né? Então, eu sou reikiana e tudo aqui em casa, as plantinhas, tudo aqui em casa tem reiki. Né? Então, até o paciente, ele já entrou, já estou aplicando o reiki nele, nem pergunto se ele quer ou não, já apliquei o reiki. Né? Então, o reiki é importante para tudo. Né? É isso que as pessoas também precisam entender. A inteligência emocional é a melhor terapia? Não, é uma terapia. Né? Existem muitas outras, mas cada um se identifica com uma. A gente não pode dizer, não, a que eu faço é a melhor. Não. Né? Todas elas são boas, todas elas têm o mesmo objetivo, só que pegam caminhos diferentes, mas chegam no mesmo lugar. Isso é muito importante. Né? Então, Exatamente. por exemplo, eu sou ortomolecular também. Né? Então, eu pego muitos casos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, borderline e outras coisas mais. Através da ortomolecular, eu consigo tirar os remédios da pessoa. Porque a ortomolecular tem o que substitui os remédios, que seriam os suplementos. Né? Lógico que eu não faço isso de uma hora para outra. A gente vai indo aos poucos, então ela não é absoluta.
Tem casos que não precisa, tem casos que são rápidos, são fáceis, né? Mas quando você pega algo mais complexo, outras terapias podem ser juntadas a ela, porque realmente vai fazer toda a diferença. Muitas vezes, eu vejo que a pessoa não está bem, eu viro para ela e falo, vamos para a maca. Vamos para a maca, vamos fazer uma reflexologia, vamos fazer um relaxamento em você, porque hoje o que você precisa é disso. E pronto, e não faz parte da inteligência emocional eu levar ninguém para a maca, certo? Mas você percebe que a pessoa está toda tensa, ela tá amarrada, ela precisa de algo diferente, né? Então, nada é absoluto, né? E não podemos ser arrogantes a ponto de dizer o que eu faço é o melhor. Não, né? Não podemos ser assim. A gente tem que entender a barra de ar que você vê, eu não faço, mas sei quem faz. Já encaminhei muitas pessoas para essa moça que faz. Eu nunca fiz o curso, não sei, mas sei dos resultados. Acho importante, a aromaterapia é importante, né? Eu acho que todas as terapias são importantes. E nenhuma delas é absoluta, né? Todas precisam uma das outras. É uma pena que os terapeutas nem todos pensem assim, né? Mas a gente tem que ligar, que intercalar uma coisa com a outra, né? Eu ainda tenho algumas sortes, vamos dizer assim, que eu atendo muitos médicos, né? E eles me mandam os pacientes deles, né? Então fica mais fácil, fica mais... a gente se sente reconhecida realmente, né? Quando um médico vem para você cuidar dele, né? Então realmente eu faço a coisa certa, né? E ele manda os pacientes dele para mim, então isso é muito importante. É muito importante. Então eu tenho muitos dos meus pacientes são encaminhados por médicos fisioterapeutas, né? Eu atendo, inclusive, fisioterapeutas e já atendi 2 psicólogas. Já fiz a terapia em 2 psicólogas. Então, é uma terapia muito gostosa, realmente. Ela realmente traz resultados maravilhosos. Mas, como eu disse, não é absoluta, né? Não é todo mundo que pode ter pessoas que não gostem do jeito dela, mas que está tudo bem, né? Tá tudo certinho. Com certeza. Sol, a gente já está se encaminhando aqui para o final. Você quer dar algum exercício para a gente fazer agora aqui no momento com as Eu pessoas que gostaria de estão aqui? contar Eu gostaria de contar um caso que eu atendi que vai exatamente no tema da nossa live, né? Eu atendi uma moça há algum tempo atrás, muito bem sucedida, ganhava um salário exorbitante, mas ela só tinha dívidas. Nossa, Não adiantava. Não adiantava. Ela veio para mim e disse: eu não sei o que acontece, quanto mais eu ganho, mais eu me endivido, eu não sei o que acontece. Bom, lógico que eu não vou contar o caso todo aqui, porque nós vamos ficar aqui 3 horas, né? Resultado: qual era o problema dela? Quando ela era criança, o pai falava assim: vocês não me ajudam em nada, vocês só gastam. E vocês querem que eu faça o quê para pagar as contas dessa casa? Vocês querem que eu assalte um banco? Isso era comum ela escutar. Então ela associou muito dinheiro a ser uma criminosa. Então quando ela ganhava dinheiro, ela dava um jeito de ficar livre dele para não ser uma ladra. Então olha o que o seu inconsciente faz. Porque ele aprendeu sem entender. Então se eu tiver dinheiro, eu sou uma ladra. Eu saltei um banco. E eu não quero ser isso. Então eu dou um jeito de ficar livre dele. São aquelas pessoas que falam, não sei o que acontece, o dinheiro entra, quando ele entra, ele já saiu. Ela realmente está fazendo de tudo para ficar livre dele. Porque alguma coisa diz para ela que ficar com ele é perigoso. Então é isso que a gente precisa descobrir. O que está fazendo com que a pessoa não consiga ficar com o dinheiro. Por é isso que ela como está que sempre em diz, escassez. o Né? dinheiro não é bom, né? O É, dinheiro não é bom. exatamente. Então precisamos mudar essa maneira de pensar, de ver as coisas. Né?
É por aí. Então, tá bom. Nós estamos nos encaminhando para o nosso final de live, 55 minutos já. É, nossa, o 55 tempo minutos passa, não? passa, o papo é gostoso, interessante. Então, como eu falei lá no início, a Solange Salmei, ela é nossa parceira, a Clínica Suavemente, ela é parceira da Agnes nas terapias, né? Mesmo a gente Isso. estando aqui em São Paulo e ela aí em Bauru, não tem problema, porque a maior parte das terapias hoje em dia a gente pode fazer online, né? Então, quem tiver que Até mora porque as em pessoas Bauru, não têm mais tempo de ficar dançando de um lado para o outro, né? pois é, quem mora em E a- Bauru, procura você, né? Tem o perfil aqui, Exato, chama ela no direct, ou me chama que eu passo o contato exato. dela para Pode vocês. entrar em contato comigo através do WhatsApp, né? Nós também podemos fazer a terapia em grupo, né? Existe a possibilidade de se fazer em grupo, é muito gostoso em grupo. Em grupo a gente envolve outras técnicas, né? É algo rápido também, né? O grupo dura às vezes no máximo 20 dias, né? Olha que E interessante. aí a pessoa, se tem um problema muito sério, aí ela procura a terapia individual, né? Mas às vezes ela vai para o grupo achando que ela tem só uma coisinha, chega lá, ela descobre, não, o negócio é maior do que eu imaginava. Mas ela descobre sozinha, né? Aí então ela faz a terapia individual. Mas é só entrar em contato, que nós estamos trabalhando juntas, né? Isso é muito importante que fique claro, né? Que nós estamos numa parceria e, e vamos seguir isso por um bom tempo, se Deus quiser, né? Se Porque nós Deus estamos tentando quiser. isso faz tempo, né? Pois é. E eu Pois costumo é, falar que uma parceria muito bem feita, é muito bom, todo mundo ganha, né? Eu ganho, você ganha pelas trocas que a gente faz, os espaços ganham, né? Pela técnica diferente que você traz para o meu espaço, que eu posso colaborar com o seu espaço também, e lógico, as pessoas, né, os nossos atendidos também ganham, né? Com técnicas diferentes, né? sem dúvida, é isso mesmo. Né? A união faz a força, né? Com certeza, A com gente, certeza. a gente sendo equilibrado, a gente não vê o outro como uma ameaça, né? É isso que as parcerias não dão certo por isso, né? A maior parte das pessoas vê o outro como uma ameaça. E o outro não é uma ameaça, né? Ele está ali para que a gente possa crescer junto, né? Eu não entendo nada de astrologia, por exemplo, né? Mas você entende. Então vamos trocar, né? Você me passa coisas, eu não vou ser uma astróloga nunca, mas eu vou entender. Quando alguém falar uma besteira muito grande, eu falo, não é assim, minha amiga disse que não é desse jeito. Né? Então a gente tem que entender que o outro realmente não é uma ameaça para nós. Né? Que a gente tem que se unir. Parceria é isso. Né? Não tentar puxar o tapete do outro. Né? E vamos conseguir uma parceria muito, muito bonita. Com certeza. Sol, gratidão por estar aqui com a gente, Eu que gratidão agradeço. pela linda live que você nos proporcionou. Você tem alguma coisa, alguma mensagem final aí para deixar? Olha, Renilde, eu gostaria que as pessoas elas tivessem mais consciência do quanto elas precisam cuidar da saúde mental delas. Não deixar com que as emoções se tornem algo banal. Não é. Né? Ela comanda 95% da nossa vida. Né? A nossa parte intelectual, a nossa parte racional, só tem 5%, ela não tem poder nenhum. Né? Então, que as pessoas pudessem dar um pouquinho mais de valor e não achar que isso é uma besteira, que isso é uma bobagem. Não, as emoções são muito importantes. E elas fazem parte integrante da nossa vida a todo momento. Gratidão pelas palavras. Eu agradeço você estar aqui, agradeço todo mundo que esteve e ainda vai estar conosco, né? Porque a live continuará gravada nos dois perfis, eu vou deixar aqui, e depois eu vou
colocar lá no canal do YouTube, Certo, né? certo. Porque aí alcança mais pessoas, né? Outro tipo de público, enfim, né? Lógico, lógico. Acaba alcançando mais pessoas, né? É importante a gente levar essa palavra para um monte de pessoas, né? Para a maior parte de pessoas que precisam de estar aí cuidando dessa parte emocional, né? Sem dúvida nenhuma. E Viu? avisar para o pessoal também que essa é a primeira de muitas, né? A gente tem outras, Exatamente. mês que vem tem mais, a gente Tem vai mais. aí se inspirar para ver que tema que vem, né? Que tema Exato. virá e qual a terapia que a gente vai abordar, porque terapia aqui, tanto de um lado como do outro, não falta, né? Terapia que não falta. A gente gosta de Sem dúvida. estudar, né? A gente gosta muito. Você com ascendente em Gêmeos, né? Que gosta, né? De estudar. Eu com ascendente em Libra, com bastante coisa em Aquário, também gosto muito de estudar. Então tá bom aí. Exatamente. Então tá bom. É porque não pode parar, né? Não pode parar. Não dá, Mas não dá. eu que agradeço, viu? A participação, o convite. Me sinto realmente muito honrada e que as outras sejam melhores ainda, né? Que a Ah, gente possa será. fazer outras lives melhores e com temas que talvez possam até ser sugeridos pelos O nossos pacientes, pessoal pode deixar, né? O que né? gostaria de estar ouvindo aqui e a gente traz esse Exatamente, tema. exatamente, né? De acordo com o interesse de cada um, porque hoje foi uma live geral, né? De acordo com o interesse de cada um, né? Podemos Sim. fazer uma live com a terapia plasmática, né? Para pessoas que têm dor física e que pode ser feita pelo celular, né? Então a gente faria a aplicação do celular para que a pessoa visse o que é, né? Não é uma terapia que dê para a gente fazer uma live tão longa, que não tem tanta coisa para se dizer. Mas poderia fazer parte de uma, se você achar que deve, né? É Sim. importante. E a gente pode trabalhar esse tema também, Né? né? Pode E pensar, trazer essa né? Pode terapia, pensar. né? Exatamente, né? É isso aí. E aí, quem quiser pode deixar aqui nos comentários da live ou mandar no direct, né? Sugerir o tema, né? Exatamente, E no YouTube deixa exatamente, nos comentários ou entre em contato com a gente pelo WhatsApp, sugerindo exatamente. temas, né? Exatamente, nós vamos atender com muito carinho. Exatamente. Gratidão mais uma vez, Eu que gratidão a agradeço. todos. Um beijo enorme, bom descanso, né? Porque é início de Obrigado. noite já, né? Bom descanso para todo mundo. Ótimo final de semana, que amanhã é sexta-feira, mas já está se iniciando o final de semana. Um Exatamente. ótimo final de semana abençoado e até a nossa próxima live. Até a nossa próxima live. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo.